O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acabou de tornar pública a acusação formal contra Nicolás Maduro e o conteúdo é devastador. Documentos que estavam sob sigilo revelam, com riqueza de detalhes, como o governo venezuelano teria se transformado em uma estrutura de narcotráfico em parceria com as Farc e cartéis mexicanos. A acusação vai além do crime comum, ela descreve um plano deliberado de usar a exportação de cocaína como uma arma estratégica para desestabilizar a sociedade americana. Sejam todos muito bem-vindos ao Orgulho Soberano. Aqui é o nosso espaço para a gente tentar entender juntos o que está acontecendo por trás das cortinas do poder, sempre com aquele olhar atento de quem torce pelo nosso Brasil e não aceita narrativas prontas. Se você valoriza essa busca por clareza e quer estar sempre um passo à frente nas análises, eu já te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho. É muito bom ter a sua companhia aqui com a gente nessa jornada diária em busca da verdade. A gente precisa conversar com muita seriedade sobre o que está acontecendo nos tribunais de Nova York, porque a liberação desse documento, que juridicamente eles chamam de indictment, muda completamente o jogo. Até agora, a defesa do ditador venezuelano e os seus aliados na esquerda latino-americana tentavam vender a ideia de que a prisão era um ato político, um sequestro ilegal, uma vingança do imperialismo contra um líder socialista. Mas quando a gente coloca os olhos no papel, quando a gente lê as páginas que os promotores americanos prepararam e que foram aprovadas por um grande júri de cidadãos comuns, a narrativa política desmorona, e o que sobra é um caso de polícia da mais alta periculosidade. O documento não trata Nicolás Maduro como um presidente, nem mesmo como um ex-presidente. Ele é tratado como o líder de uma organização criminosa conhecida como Cartel de Los Soles, ou Cartel dos Sóis. Esse nome vem das estrelas, que eles chamam de sóis, que os generais venezuelanos usam nas epaulas dos uniformes. Isso já dá a dimensão do problema. Não estamos falando de traficantes que se escondem na selva ou em favelas, estamos falando do uso da estrutura do Estado, das forças armadas, da inteligência militar e da diplomacia de um país inteiro para facilitar o transporte de toneladas de drogas. A acusação detalha que essa organização não agia sozinha, ela tinha sócios, e os sócios são velhos conhecidos nossos aqui da América do Sul, as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Por anos, a gente ouviu a esquerda dizer que as Farc eram um grupo político, que lutavam por justiça social, mas o documento do Departamento de Justiça americano coloca o preto no branco. Eles são parceiros de negócios no tráfico internacional de cocaína. A Venezuela, sob o comando de Maduro, teria se tornado o santuário seguro para que esses grupos operassem longe da fiscalização da polícia colombiana e com a proteção do exército venezuelano. Mas o ponto que mais choca e que foi destacado como coração dessa denúncia é a motivação. Geralmente, o tráfico de drogas é movido puramente pela ganância, pelo dinheiro, pelo lucro. Claro que o lucro existe e é bilionário, a gente está falando de montanhas de dinheiro que foram lavadas e escondidas, mas a acusação americana traz um elemento novo e assustador: o narcoterrorismo como arma de guerra híbrida. Segundo os promotores, havia uma intenção deliberada, discutida em reuniões da cúpula do governo venezuelano, de inundar os Estados Unidos com cocaína barata e de alta pureza, não apenas para ganhar dinheiro, mas para destruir o tecido social daquele país, para viciar a juventude, para aumentar a violência nas ruas americanas, para causar o caos. Isso transforma o caso, não é mais apenas um crime de saúde pública ou de fronteira, é um ato de agressão nacional, é o uso de uma substância química como arma contra a população civil de uma nação estrangeira. Quando o Marco Rubio e o Donald Trump falam em ameaça à segurança nacional, é exatamente disso que eles estão falando. Eles não estão exagerando, eles estão reagindo a um plano que foi documentado e testemunhado por desertores do regime que agora estão colaborando com a justiça. A gente precisa entender também como funciona o sistema de justiça americano, porque ele é muito diferente do nosso. Aqui no Brasil, a gente está acostumado com inquéritos que duram anos, que muitas vezes são conduzidos de forma estranha, e onde a denúncia demora a aparecer, lá nos Estados Unidos, antes do governo prender alguém desse nível, eles precisam convencer um grupo de cidadãos, tal do grande júri, de que existem provas suficientes para iniciar o processo. Isso significa que essas provas que foram reveladas agora já passaram pelo crivo de pessoas comuns, que olharam e disseram sim, existe causa provável. Isso dá uma legitimidade muito grande para a ação. O Deltan Dallagnol foi muito feliz ao explicar essa diferença. Ele mostrou que o indiciamento lá não é um ato de vontade de um delegado, é o início formal de um processo que já vem recheado de evidências, e que evidências são essas. A gente está falando de rastreamento de voos, de interceptações telefônicas, de movimentações financeiras e principalmente de testemunhos de gente de dentro, gente como o general Hugo Carvajal, que foi o chefe da espionagem da Venezuela e que hoje está preso nos Estados Unidos cantando como um passarinho. Essa colaboração interna é o que deve estar tirando o sono de muita gente, não só em Caracas, mas também em Brasília, porque se o cartel dos sóis operava com essa magnitude, movimentando bilhões de toneladas de carga, eles precisavam de rotas, precisavam de lavagem de dinheiro, precisavam de apoio político na região, e a gente sabe quem eram os grandes amigos do Maduro, a gente sabe quem estendeu o tapete vermelho para ele, quem o recebeu com honras, quem disse que a Venezuela era uma democracia e que tudo não passava de narrativa. A exposição desse documento acaba com qualquer possibilidade de defesa política do Maduro. Quem defender o Maduro agora não está defendendo um líder de esquerda, está defendendo um narcotraficante acusado de usar drogas como arma química. O custo político de manter essa aliança ficou insuportável. O governo Lula, que sempre tentou segurar a mão do companheiro venezuelano, agora se vê em uma situação de isolamento total.
Se eles continuarem defendendo, vão ser vistos pelo mundo como cúmplices de um cartel. Se eles soltarem a mão, vão estar admitindo que apoiaram um criminoso por anos. Outro ponto fundamental que o Deltan levantou e que destrói a narrativa da defesa é a questão da legalidade da prisão. A esquerda está gritando que foi um sequestro, que violaram a soberania, que um chefe de Estado não pode ser preso assim, mas a lei americana e a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos diz o contrário. Existem precedentes antigos, de mais de 100 anos, que dizem que para a justiça americana não importa como o réu chegou na frente do juiz, se ele foi trazido de barco, de avião, se foi capturado à força ou se entregou. O que importa é se o julgamento será justo, se ele terá direito à defesa, se o processo legal será seguido. Isso significa que não adianta o advogado do Maduro chorar dizendo que a prisão foi ilegal, o juiz americano não vai soltar ele por causa disso, ele vai ser julgado pelos crimes que cometeu e, ponto final, essa frieza da lei americana é algo que assusta os nossos políticos, acostumados com o garantismo à brasileira, onde qualquer vírgula fora do lugar anula um processo inteiro e solta corruptos condenados. Lá, a forma não se sobrepõe ao conteúdo, se o cara traficou, ele vai pagar pelo tráfico, não importa se ele foi preso de pijama no palácio ou na rua, e a escolha do advogado de defesa, o Barry Pollack, é a confirmação de que eles sabem que a briga jurídica técnica está perdida. Esse advogado é famoso por conseguir acordos, por negociar reduções de pena em casos impossíveis. Ele não foi contratado para provar que o Maduro é um santo, ele foi contratado para conseguir o melhor negócio possível para um réu que sabe que está condenado. E o melhor negócio, nesse caso, é a delação premiada, é entregar os peixes grandes para tentar salvar a própria pele. A gente precisa pensar no impacto disso para o Brasil. A gente sabe que as fronteiras entre a Venezuela e o Brasil são porosas, a gente sabe que o PCC e o Comando Vermelho têm relações comerciais com os cartéis produtores de droga. Se o Maduro entregar como essa logística funciona, como a droga sai da Venezuela e entra no Brasil para ser enviada para a Europa, a gente pode ver a queda de muita gente graúda na nossa segurança pública e na nossa política, a tese do narcoestado, que a gente tanto discute, pode ganhar nomes e endereços nas próximas semanas. Além disso, tem a questão do financiamento político, o dinheiro do narcotráfico é dinheiro vivo, é dinheiro fácil. Será que esse dinheiro financiou campanhas eleitorais na América Latina? Será que ele ajudou a eleger governos que são simpáticos ao regime chavista? Essa é a pergunta de $1 bilhão. E a resposta pode estar guardada na memória do Nicolás Maduro e nos arquivos que os americanos aprenderam. Se essa conexão for provada, a legitimidade de vários governos da região vai ruir. O governo americano não divulgou tudo o que tem. O que veio a público no documento de acusação é apenas o suficiente para justificar a prisão e o processo. Mas em casos de segurança nacional e de combate ao terrorismo, existe muita informação classificada, muita prova que só vai aparecer na hora certa. O Trump e o Marco Rubio estão com um baralho cheio de cartas na manga e eles vão soltar essas cartas aos poucos para manter a pressão máxima sobre os aliados do Maduro. A gente vê o desespero na reação de figuras como Gustavo Petro, na Colômbia, e o próprio Lula, aqui no Brasil. Esse nervosismo não é solidariedade, é medo, é o medo de quem sabe que a casa caiu e que o vizinho barulhento foi despejado pela polícia. Quando você vê a polícia levando o vizinho que fazia as festas estranhas, você começa a pensar se eles não vão bater na sua porta também para perguntar o que você sabia. A divulgação desse documento é um serviço à verdade. Durante anos fomos bombardeados com a ideia de que a Venezuela era uma democracia diferente, que tinha problemas, mas que era legítima. Agora a gente vê o raio-x da podridão, a gente vê que era uma máquina de crime travestida de governo, e isso nos obriga a questionar tudo o que a gente ouve da nossa própria imprensa e dos nossos próprios governantes, quantas outras mentiras estão sendo contadas para proteger criminosos. O documento cita também a conexão com o cartel de Sinaloa, do México. Isso mostra a globalização do crime. Não é um problema local, é uma rede que conecta o México, a Colômbia, a Venezuela e, inevitavelmente, o Brasil é uma multinacional da droga que tem mais poder de fogo e mais dinheiro do que muitos estados. E para combater isso, só mesmo uma ação de força como a que os Estados Unidos fizeram. A gente precisa parar de ter medo de chamar as coisas pelo nome. O que existia na Venezuela não era socialismo apenas, era banditismo, era crime organizado no poder. E quem apoiava isso, quem passava pano, quem dizia que era excesso de democracia, estava na prática sendo conivente com o tráfico internacional de drogas e com o terrorismo. Essa é a realidade dura que o documento esfregou na cara do mundo. O silêncio de muitos defensores dos direitos humanos agora é revelador. Onde estão aqueles que gritavam contra a intervenção imperialista? Agora que as provas do tráfico de cocaína estão na mesa, eles se calaram, porque não tem como defender contra fatos, não argumentos, e os fatos apresentados pela justiça americana são avassaladores. A nossa esperança é que esse processo de limpeza não pare na Venezuela. A infecção se espalhou, e o Brasil precisa ser desinfectado também. A gente precisa saber se as nossas instituições foram contaminadas por esse dinheiro sujo. A gente precisa saber se as nossas eleições foram influenciadas por essa estrutura criminosa. O julgamento Maduro pode ser a chave para abrir a caixa preta da política sul-americana. Nós vamos continuar acompanhando cada detalhe desse processo, cada depoimento, cada nova revelação, porque isso diz respeito diretamente à nossa segurança e ao nosso futuro.
não é um assunto externo, é um assunto interno. A segurança das nossas famílias depende de que essas redes criminosas sejam desmanteladas. E para você que está assistindo, ficou alerta, não acredite na primeira versão que a mídia tradicional te conta, vá atrás dos documentos, ouça analistas independentes como o Delta, entenda o jogo profundo. A prisão do Maduro não foi um ato arbitrário, foi o resultado de anos de investigação séria que comprovou a existência de uma organização criminosa no comando de um país. O Brasil está em uma encruzilhada, ou a gente se afasta desse modelo, ou a gente corre o risco de ser engolido por ele. A escolha dos nossos aliados define quem nós somos. E até agora, o governo atual escolheu estar ao lado dos bandidos. Isso precisa mudar. E a pressão dos fatos que vem de Nova York pode ser um empurrão que faltava para essa mudança acontecer. A acusação contra o Maduro é um documento histórico. Ele marca o fim da tolerância com o uso da soberania como escudo para o crime. A partir de agora, ditador que trafica sabe que pode acordar com um agente do FBI na cabeceira da cama, e isso é uma excelente notícia para a liberdade e para a ordem no mundo. Vamos ficar de olho no advogado do Maduro, a estratégia dele vai nos dizer muito sobre o que está por vir. Se ele começar a negociar rápido é porque a casa caiu de vez, e se ele negociar, preparem-se, porque os tremores vão ser sentidos em Brasília com força total. Agradeço a cada um de vocês que está aqui com a gente, buscando a verdade, se informando. Vocês são a parte mais importante dessa resistência. Continuem atentos, continuem cobrando e não deixem que a narrativa mentirosa volte a dominar. A verdade apareceu e ela tem o rosto de um ditador algemado. E agora eu quero saber a sua opinião. Você ficou chocado com os detalhes da acusação americana? Você acredita que o governo brasileiro sabia dessas conexões com o narcotráfico e apoiou mesmo assim? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos debater essa bomba. Se essa análise te ajudou a entender a gravidade do que foi revelado, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos. Todo mundo precisa saber que o vizinho não era um presidente, era um chefe de cartel. E se você ainda não faz parte do Orgulho Soberano, agora é a hora. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque a gente vai continuar trazendo a verdade que eles tentam esconder. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.